Este é o Ground Zero. Para a maioria dos americanos, é a memória do momento em que os Estados Unidos e o mundo assistiram com horror aos atentados de 11 de setembro de 2001. Foi há 9 anos. Hoje aqui constrói-se um memorial e uma torre da liberdade. Misto de recordação e de tributo às quase 3.000 pessoas que morreram nesse dia. Lou Paban trabalha agora na construção do Ground Zero depois de ter participado nos trabalhos de limpeza após o atentado. Fotógrafo amador, imortalizou também o momento em imagens. This is Liberty Street, looking that way, right? Na memória guarda a lembrança de quando participou na limpeza dos escombros das Torres Gêmeas. Lembro-me de que cada vez que alguém retirava uma trave do meio das cinzas, era como se fosse um corpo humano. Era como algo humano e eu não queria mexer-lhe. É por isso que este sol é sagrado, por causa do que aconteceu. É importante que as pessoas não esqueçam. Não esqueçam as vítimas daquele que foi o pior ataque contra a América depois do Pearl Harbor, em 1941. Mas a prevista homenagem às vítimas acabou por se tornar numa polémica. Tudo porque um imã moderado de Nova Iorque propôs a criação de um centro islâmico a 2 passos do Ground Zero, com o objetivo de encorajar o diálogo interreligioso. A ideia divide agora não só a América, como também as próprias famílias das vítimas. This is Josh when he was really little. He was in the country, he was going fishing. He liked to fish. And this was all of us. And this was before, and this is Josh. Judith Rice perdeu o filho no 11 de setembro. Josh trabalhava no 102º andar da Torre Norte. Judith é contra o centro islâmico. O Ground Zero é sagrado, defende, e embora não seja islamofóbica, recorda que os membros da Al-Qaeda responsáveis pelo atentado eram extremistas islâmicos. Eu reconheço a liberdade de culto e os direitos constitucionais, mas também recordo o que o Papa João Paulo II disse quando as freiras carmelitas quiseram construir um convento no edifício do campo de Auschwitz. Disse algo como, mesmo o que parece correto pode estar errado. Este não é o local apropriado, escolham outro. E elas fizeram-no, não construíram-no o convento em Auschwitz. O Papa percebeu que por vezes mesmo o que parece ser uma boa ideia pode estar errado. Não se trata de islamofobia, não se trata de gostar ou não gostar de muçulmanos. Trata-se de local que não é apropriado para uma mesquita, nem para uma igreja, nem para uma sinagoga. Este é o edifício que incendiou o debate americano sobre o Islão. Park Place 4551 está a 300 metros do Ground Zero e também ficou danificado no 11 de setembro. A ideia é demoli-lo e construir um centro orçado em 100 milhões de dólares, composto por uma mesquita e outras instalações, como auditório ou ginásio, por exemplo. Quase todos os dias aqui há manifestações pacíficas. Mas a principal preocupação agora é a escalada eventual de um sentimento nacional anti-islão, o qual pode tornar-se perigoso se não for controlado a tempo. Uma preocupação que levou um grupo de famílias das vítimas a formar uma organização que apela ao diálogo e não à retaliação. Anti-Muslim violence, rallies, protests against mosques. So this is not just a protest against the ground at Ground Zero. Talat Hamdani é muçulmana e também perdeu um filho nos atentados. Suleiman tinha 23 anos e era paramédico. Estou furiosa e indignada, mas não me surpreende. Quando Suleiman foi dado como desaparecido, houve insinuações em como talvez ele tivesse algo a ver com os atentados. Há 9 anos que enfrento a suspeita dos outros, porque somos muçulmanos. E todos os muçulmanos são más pessoas, são todos terroristas. Há 9 anos que suporto isto. Agora estamos a enfrentá-lo enquanto nação e enquanto comunidade. No bairro nova-iorquino de Queens, encontramos uma rua com o nome de Timothy Walt e um bombeiro morto no 11 de setembro. Desde então, a mãe já foi ao Iraque e ao Afeganistão visitar famílias vítimas dos bombardeamentos norte-americanos. Adele lamenta que os políticos usem o Ground Zero como arma de olhos postos nas eleições intermédias de novembro e defende um futuro pacífico para todas as religiões.
São muçulmanos moderados, não são extremistas nem advogam a violência. Os muçulmanos têm sido criticados por não se terem insurgido contra os outros muçulmanos que defendem a violência. Eles fizeram-no, mas ninguém os ouviu. O Imam Faisal insurgiu-se contra a violência ainda antes do 11 de setembro. Este é o Imam Faisal, um dos mais eminentes imãs do país. É por isso que o governo escolheu para discursar nos países muçulmanos em nome dos Estados Unidos e tem sido criticado por isso. De facto, considerado moderado por muitos, Faisal Abdul Rauf, o imã arábico norte-americano por detrás da iniciativa do Centro Islâmico, tem sido também criticado. Criticado por ter estado ausente do país quando as tensões aumentavam, por não excluir o investimento estrangeiro destinado ao centro ou por defender uma maior abertura do governo norte-americano ao mundo muçulmano para evitar ataques terroristas. E o seu projeto de Centro Islâmico corre o risco de dividir ainda mais a população, tanto mais que, segundo uma sondagem recente do New York Times, 2/3 dos americanos são contra a construção de uma mesquita perto do Ground Zero. Atualmente estamos perante uma guerra cultural nos Estados Unidos. Penso que temos de manter a nossa identidade cultural. O que aconteceu a 11 de setembro foi uma tragédia americana sem igual e penso que não precisamos de mais, como dizer, provocações que levem à raiva ou à divisão da nossa sociedade. Penso que construir uma mesquita neste local é provocar a divisão dos americanos. O Jardim da Reflexão sobre o 11 de setembro, na Pensilvânia, presta tributo a todas as vítimas dos atentados de 2001 e serve de lembrança do momento em que os Estados Unidos estiveram realmente unidos na dor e no horror. 9 anos depois, a unidade desfez-se, o país e os seus 300 milhões de habitantes estão cada vez mais divididos sobre uma identidade nacional supostamente criada com base na imigração e na tolerância.